Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a pastora Ellen. E por aqui está começando o quadro Como Conhecer a Deus. Nesses dias trarei a palavra que está nesse livro para que possamos caminhar juntos e conhecer mais sobre o nosso Deus. Vamos ler juntos em Deuteronômio 6, 4 em diante. Vamos ver o que o Senhor quer falar para nós? A palavra de Deus nos diz assim, escute, povo de Israel, ó Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Glória a Jesus. A palavra de Deus está falando para nós assim: amem o Senhor de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e com toda a sua força. A palavra de Deus, ela está nos ensinando a colocar Deus em primeiro lugar. Deus, ele deve ser o primeiro em tudo. Quando nós encontramos Jesus e aceitamos a Ele, nos batizamos, automaticamente nós já temos que colocar Deus em primeiro lugar em toda a nossa vida, para que possamos viver uma vida plena, uma vida de graça, uma vida de filhos na presença do Senhor. Porque quando nós ainda não aceitamos a Cristo e a gente não vem para Cristo genuinamente, ou apenas só conversamos com Deus por conversar ou só por pedir, nós não somos filhos. Filhos são aqueles que o conhecem, o aceitam e se batizam. Esses sim são considerados filhos de Deus. E automaticamente nós já temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos que começar a amar a Deus acima de todas as coisas. Mateus 6,33 vai dizer para nós sobre isso. Vamos ver lá? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Olha a importância de nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Não é colocar Deus em primeiro lugar pelo que Ele vai nos dar, mas sim por quem Ele é. A partir do momento que nós reconhecemos Deus em nossa vida, nós começamos a entender o versículo de Gálatas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É começar a caminhar dentro das Escrituras, é começar a andar dentro da lei. É começar a praticar o que a palavra está nos dizendo. Não fornicar, não cometer adultério, não falar palavras de baixo calão, não colocar o dinheiro acima de todas as coisas, não desejar a mulher do próximo, não dar mau testemunho, não falar mal da vida dos outros. Todas estas coisas no qual eu acabei de falar são contra a palavra, mas aqueles que buscam a palavra do Senhor de uma forma totalmente genuína, de uma forma verdadeira, esses sim encontram a Cristo. Nós não devemos conhecer a Deus de 2 horas de igreja, mas nós temos que conhecer a Deus do nosso secreto. Nós temos que sentar diariamente e estudar a palavra para que possamos conhecer quem é Deus. Possamos falar do nosso Deus. Do que adianta muitas das vezes nós passarmos 2, 3, 4 horas na igreja sendo que a gente não conhece a Deus verdadeiramente. Nós temos que entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e estar no secreto com o Senhor. Pedir a graça, pedir o entendimento, a sabedoria e o discernimento da palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz assim, guardem sempre no coração as leis que eu estou lhe dando hoje. Aqueles que guardam a palavra do Senhor no coração, esses estão se prevenindo do pecado, esses estão lembrando de que todas as vezes que forem fazer algo errado, vai lembrar. Não, eu não posso fazer isso porque o Evangelho de Jesus diz que isso é errado. Para você ter uma noção, esse versículo, ele também está no Novo Testamento, que está lá em Marcos 12, 30 ao 34.
ele também nos enfatiza muito em colocar Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Procurar saber da fonte que nós estamos bebendo. Porque o evangelho, ele é para os loucos, é olhar com os olhos da fé quando tudo tá dando errado, é ver vida onde não tem, é olhar, é profetizar quando o cenário tá um caos e você diz assim, não, eu profetizo que isso vai acontecer. É você olhar para tua despensa vazia e dizer assim, Deus proverá. O evangelho são para os loucos, é para aqueles que querem mais de Cristo. E Cristo se revela para nós. Jeremias vai dizer para nós: buscar-me-eis quando me achareis de todo o vosso coração. Aquele que busca, aquele que bate, aquele que pede, recebe. A porta se abre e as bênçãos do Senhor chegam. Nós não podemos buscar ao Senhor pelo que Ele vai nos dar, mas sim por quem Ele é. Por Ele ser santo, majestoso, rei, um pai amoroso, um pai presente. Nós temos que amar ao Senhor por isso, por quem Ele é na nossa vida. Nós não podemos amar a Deus pelo que Ele vai dar. Não, hoje eu amo a Deus porque Ele vai me dar tal coisa. Não, queridos, não é assim. É amar a Deus, independente se Ele vai fazer, se Ele não vai, se Ele vai curar ou não vai, se Ele vai abençoar ou não vai. É viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus é isso. É sim se importar com o que os outros vão dizer. É viver dia após dia na fé. É andar dia após dia de fé em fé, queridos. É gerar dentro de si uma fé que as pessoas, nem as pessoas entendem. É olhar para o cenário de guerra e dizer assim, não, existe vida. Deus vai fazer. As pessoas dizendo, não, não tem como. E você falando, não, Deus vai fazer, porque Ele é Deus que faz. Ele é Deus que constrói, Ele é Deus que refaz. Ele é Deus do novo, Deus não remenda, Deus ele faz tudo novo. A partir do momento que nós começamos a amar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Porque a sabedoria vem dos céus, a sabedoria vem do Senhor. E nós temos que buscar ao Senhor, pedir ao Senhor todos os dias sabedoria para que possamos vencer as guerras deste mundo. Tenha de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Como que o Senhor venceu o mundo? Através da sabedoria. Jesus, ele era um homem sábio. Jesus era um homem totalmente voltado à sabedoria, porque ele era a própria sabedoria. Ele era o próprio conhecimento. Então, quando nós pedimos ao Senhor que Ele nos dê sabedoria, conhecimento e discernimento, o Senhor se revela e nos fala para que não caímos em tentação. Para que não caímos nas armadilhas de Satanás, porque a falta de sabedoria nos leva ao precipício do pecado, nos leva ao precipício da morte, mas aquele que é sábio anda pelos caminhos da fé, anda pelos caminhos de uma visão madura, aquele que tem sabedoria pede com fé e recebe com gratidão. E temos que viver assim, queridos, pedindo ao Senhor que nos dê forças para amá-lo, para que possamos amar o Senhor todos os dias com todas as nossas forças. E a graça do Senhor, ela se derrama a nós dia após dia. Que possamos querer conhecer mais do nosso Deus. Porque Deus, ele é amplo, ele é vasto, Deus, ele é gigante e nós temos que conhecer mais da palavra do Senhor. Nós temos que ir no mais profundo desse evangelho. Esse mandamento, ele é tão importante que ele foi enviado lá para o Novo Testamento. Mas quando Jesus veio, ele não anulou o velho? Não, ele deixou o novo mais rigoroso ainda. Esse é o primeiro mandamento, o mandamento mais importante. Amarás o Senhor, o teu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E guarde os seus ensinamentos para que você não caia nas armadilhas de Satanás. Para que você não caia no erro, no pecado. O Senhor quer que a gente aprenda desse evangelho para que possamos ser casas fortes, templos fortes, com colunas fortes. O evangelho é a base da nossa vida. O evangelho é a estrutura que nos dá força
para seguirmos firmes em Cristo. Que você possa praticar cada dia mais dessa lei do Senhor. Pedir para que o Senhor se revele. Aquele que pede para que o Senhor se revele, ele se manifestará com a sua glória de uma forma totalmente diferente. Então busque, bata. Ele vai se revelar e as portas vão se abrir. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, nos ensina, ó Pai, a te amar, ó Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo, Pai, com as nossas forças, Pai. Nos ensina a sermos dependentes da Tua presença, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a buscar mais de Ti, Senhor. Pai, e que possamos te amar pelo que Tu és, Pai, e não por aquilo que nos dará, Senhor. Paizinho querido, tudo que eu te peço agora, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe.